Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, dando sequência às nossas exposições no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 9, nós leremos a partir da segunda metade do versículo 43 até o versículo de número 45. Lucas 9, de 43 a 45. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu dispositivo ou aqui na projeção. Lucas 9, 43 a 45 diz assim a palavra do nosso Deus. Como se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse Jesus aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti como Teu povo, ó Pai, lendo a Tua santa palavra, ó Pai, e neste momento pedindo que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, ó Deus, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje por meio da exposição da Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito aclare aquilo que nós leremos, aquilo que nós ouviremos aqui hoje acerca da Tua palavra. E que os ensinos que a Tua palavra nos traz sejam aplicáveis de maneira prática na nossa vida diária, ó Deus. Para que dia a dia nós compreendamos a mensagem da cruz e dia a dia nós nos pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou fazer a mesma pergunta para os irmãos. O que significa a cruz? O que a cruz significa? Nos nossos dias é muito comum a gente ver este símbolo estampado em camisetas, em bonés, em pingentes de colares das pessoas. Enfim, de tantas outras formas, é muito comum a gente ver esse símbolo sendo representado. Aqui mesmo, essa cruz iluminada que traz um destaque para essa parede aqui de fundo. A cruz, geralmente nos nossos dias, ela é vista como um sinal belo, bonito. E é muito comum nós olharmos para esse símbolo sem nos lembrarmos do seu real significado. Mesmo sem entendermos às vezes. E aí a pergunta é essa: será que nós olhamos para a cruz somente como um sinal belo? Ou será que nós nos lembramos ou até mesmo sabemos qual é o seu real e verdadeiro significado? O que a cruz significava no contexto de Jesus, no contexto do texto em que da passagem que nós lemos aqui? Esse texto aqui de Lucas 9, 43 a 45, retrata uma ocasião onde o Senhor Jesus novamente anuncia a mensagem do seu caminho de sofrimento, de humilhação, o caminho da cruz, um destino de sofrimento e humilhação para o qual ele estava seguindo. E aí, diante disso, então, os discípulos ficaram horrorizados ou atemorizados com aquilo que Jesus disse e até mesmo começaram a se questionar a respeito disso. Porém, eles temeram perguntar a Jesus sobre o significado daquilo que o Senhor dizia. Mas o contexto de toda essa passagem, de todo o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, ele aponta para a dificuldade de compreensão dos discípulos em relação à mensagem da cruz. Nós temos visto que nas últimas semanas, nas exposições aqui tem sido muito enfatizado as incapacidades humanas diante da
imensa ou infinita capacidade do nosso Deus. Perceba que textos anteriores, ainda no capítulo 9, quando o Senhor Jesus questionou aos seus discípulos, aqueles que caminhavam perto dele, sobre quem ele era, os discípulos, e mais especificamente ali Pedro, respondeu com uma belíssima e a verdadeira confissão: és o Cristo de Deus. A seguir, o Senhor Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Veja, o Senhor Jesus anuncia claramente a sua morte. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto e no terceiro dia ressuscite. Logo em seguida, então, o Senhor Jesus apresenta para os seus discípulos as condições, o custo de seguir a Jesus, e nesse custo ele apresenta que para seguir a Jesus é necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Depois de apresentar esses custos, nós vimos que o Senhor Jesus subiu ao monte para orar junto com Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigurou na presença deles, e também apareceram Moisés e Elias, e ali os discípulos contemplaram a glória de Deus. Mas veja que, enquanto acontecia isso, o texto diz que Jesus, Moisés e Elias conversavam a respeito da sua partida, a respeito do seu êxodo, como o seminarista Davidson expôs há algumas semanas, referindo-se à saída de Jesus, à morte de Jesus na cruz, para nos trazer libertação. E então, a partir disso, nós vemos as incapacidades dos discípulos sendo enfatizadas. Quando, nessa ocasião de o Senhor Jesus, junto de Moisés e Elias, se transfigurar na presença dos discípulos, falar da sua morte, Pedro traz uma mensagem, e Lucas relata isso mostrando a sua incapacidade de entendimento, quando ele quis ali construir tendas para ficar naquele lugar, porque eles perceberam a glória do Senhor e queriam desfrutar deste momento de glória. Mas o contexto, o que Jesus estava falando é que a mensagem que ele anunciava, aquilo que ele estava proposto a fazer, era trilhar um caminho para a cruz. E aí então, no dia seguinte a isso, nós vimos a exposição na semana passada pelo reverendo Wagner de que o filho de um homem estava possesso de um espírito imundo e os discípulos não conseguiram, não puderam expelir aquele espírito imundo, e o Senhor Jesus então os repreendeu severamente, trazendo palavras duras para esses discípulos. E aí então nós vemos que aqui nesse texto onde o Senhor Jesus novamente fala a eles, é necessário, ou o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, novamente eles não entendem. A sequência do texto vai novamente enfatizar isso. No texto seguinte diz que eles estavam preocupados em saber qual deles seria maior. Mas isso tudo nos mostra, nos enfatiza que o homem é incapaz de compreender verdadeiramente a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, partindo do seu próprio entendimento, partindo das suas próprias forças. Isso tudo, como eu disse, só enfatiza o quanto até mesmo os discípulos, aqueles que caminhavam continuamente, dia a dia com Jesus, eles não souberam responder à mensagem da cruz. Diante disso, então, o tema dessa exposição de hoje é como responder à mensagem da cruz. Como responder à mensagem da cruz. E o primeiro ensino que o texto nos traz
é que nós precisamos guardar as palavras de Jesus. Nós precisamos guardar as palavras de Jesus. Veja o que nos dizem os versículos 43 e 44. O texto diz assim: como todos se maravilhassem enquanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. E aqui, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar por meio da sua palavra é que não basta nós ficarmos admirados ou maravilhados com os seus feitos, somente limitados a isso, sem entender que a mensagem da cruz de Cristo não se resume a isso. Isso é muito raso. Somente se admirar com os feitos de Jesus, se maravilhar, se alegrar, contemplar, isso é muito raso quando se trata da mensagem da cruz de Cristo. E note o contraste que o texto faz em relação às multidões e os discípulos. Isso é muito notável em todo o texto, em todo o contexto da passagem. Se você tem dado atenção às exposições feitas aqui nos domingos anteriores, você vai se lembrar que quando o Senhor Jesus realizou alguns milagres, quando ele enviou os seus discípulos também para realizar milagres, pregar o reino de Deus, algumas questões foram levantadas sobre quem era Jesus e as multidões davam diversas respostas equivocadas ou incompletas em relação a Jesus. Mas os discípulos, e especificamente Pedro, deu a resposta real, verdadeira, sobre quem é Jesus. O texto pregado no domingo passado se encerra com Jesus, como eu disse, curando ali o filho de um homem que estava possesso de espíritos imundos. E diante disso, a primeira parte ali do versículo 43 diz: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Mas a segunda parte do versículo 43 faz esse contraste entre as multidões que se admiravam, que davam respostas equivocadas em relação a Jesus. Isso é contrastado com os discípulos. Veja que o texto diz: como todos se maravilhassem de tudo quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. E aqui, o conteúdo que Jesus diz é: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. É como se ele dissesse assim, as multidões estão se admirando com os meus feitos. Elas dão respostas até mesmo equivocadas, mas elas estão contemplando esses feitos. Mas vocês que têm caminhado comigo, vocês devem colocar as seguintes palavras para dentro dos seus ouvidos. O texto aqui, original, é muito enfático para mostrar isso, que enquanto todos se maravilhavam, se admiravam, o Senhor Jesus diz: vocês devem fixar nos vossos ouvidos, devem guardar essas palavras no mais íntimo do seu ser. Isso que eu tenho a dizer para vocês. Jesus é muito enfático na sua declaração. E o contexto diz que traz essa ênfase, muito claro nessa ênfase, que quando Jesus anunciou a primeira vez ali a sua morte, o seu sofrimento, ainda no capítulo 9, ele, ao anunciar os custos do discipulado, ele disse: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, nele ou dele se envergonhará o Filho do Homem. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos seus anjos, diz o versículo 26. Após a transfiguração, após Moisés e Elias se retirarem, ouviu-se então uma voz vinda de uma nuvem, e essa voz que nós entendemos que era o Pai. No versículo 35, ele diz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Vem a ordem para ouvir as palavras de Jesus. Enfim, todo o texto aqui está enfatizando que os discípulos verdadeiros de Jesus, para entender
verdadeiramente a mensagem da cruz, eles devem guardar, eles devem ouvir as palavras de Jesus, eles devem fixar essas palavras nos seus ouvidos ou guardar no mais íntimo do seu ser todas as palavras de Jesus. Trazendo isso para nós hoje, o que o Senhor Jesus requer de nós é muito mais do que uma admiração ou um maravilhamento a respeito dos seus feitos. O que Jesus requer de nós é que nós guardemos firmemente as suas palavras no mais íntimo do nosso ser. É belo nós contemplarmos milagres. É maravilhoso nós vermos irmãos, queridos, familiares, amigos sendo curados de doenças que os médicos dizem que não há cura. É maravilhoso a gente ver pessoas tendo diagnósticos difíceis, dolorosos, e o Senhor Jesus realizar a cura, um milagre. Isso é maravilhoso. Isso faz com que nós contemplemos ainda mais a beleza daquilo que o Senhor Jesus pode realizar na nossa vida. Mas compreender a mensagem do Evangelho não se limita a isso. Não se limita em admirar, em contemplar a mensagem, os feitos de Jesus, mas ir além disso, ir um passo além de guardar as palavras do nosso Senhor no nosso coração, de guardar no mais íntimo do nosso ser. O Senhor Jesus, conforme relata João em vários versículos, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só seremos libertados das nossas mazelas, dos nossos pecados, se nós permanecermos nas palavras de Jesus. Conheceremos a verdade e ela nos libertará. Capítulo 14, versículo 15 de João, o Senhor Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 10, 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus e guardam no seu interior, eles trilham o mesmo caminho do seu mestre. Eles guardam e reconhecem a voz do Senhor. E aqui nós podemos trazer uma aplicação bem prática para os nossos dias, onde nós vemos tantos e tantos evangelhos sendo pregados, onde as pessoas veem aí tantas heresias sendo anunciadas, mas muitas vezes até mesmo cristãos que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo se confundem em relação a essas mensagens. E como então nós compreendemos qual é a mensagem verdadeira? Como nós discernimos esses falsos evangelhos do verdadeiro? Nós só discernimos se nós conhecermos verdadeiramente e guardarmos verdadeiramente as palavras do nosso mestre. Aquela ilustração que já foi apresentada aqui algumas vezes de reconhecer uma nota falsa. A gente sabe que aqueles que... Hoje é muito difícil a gente usar dinheiro físico, mas aqueles que trabalham em bancos, em caixas lotéricas, enfim, em caixas de supermercado que recebem dinheiro, eles têm um treinamento para identificar notas falsas. E o treinamento não é olhar para as notas falsas identificando o que elas se diferem das verdadeiras. O treinamento é identificar, conhecer a nota verdadeira. É olhar cada detalhe da nota verdadeira e então quando algo diferente daquilo aparecer, será notável claramente. Da mesma forma, nós compreenderemos falsos ensinos se nós tivermos guardado no nosso coração, tivermos fixado nos nossos ouvidos a palavra do nosso Deus, que é a verdade. E aí eu te pergunto, você tem guardado as palavras de Jesus? Guardar as palavras de Jesus não se limita a ouvir um sermão de 30 ou 40 minutos uma vez por semana. Nós não podemos nos contentar com um sermão de domingo para nos fortalecer ou nos trazer um nutrimento espiritual para toda a semana. Se eu perguntar aqui quem sobrevive se alimentando de um prato de comida
para toda semana, é muito notável que essa pessoa, quem sabe até pode sobreviver por um tempo, mas com a saúde muito debilitada. E aí eu pergunto, será que 30 ou 40 minutos de ouvir a palavra de Deus para a semana é suficiente para nutrir a nossa fé, para nos fortalecer espiritualmente para toda uma semana, para toda uma vida? Nós não podemos nos contentar com isso. E aí eu pergunto mais coisas. Quanto tempo você perde nas redes sociais, olhando vídeos, fotos da vida de outras pessoas ou coisas assim? Quanto tempo você perde buscando prazeres e alegrias momentâneas que esse mundo pode nos trazer? Agora, comparando com a palavra do Senhor, quanto tempo você ganha dedicando um momento diário no seu dia, um momento diário na sua vida para se deleitar, se desfrutar da palavra do Senhor? Quanto tempo você ganha dedicando do seu tempo diário à oração, a se colocar aos pés do Senhor? É notável que, para conhecer verdadeiramente, para ter uma fé firme, sólida, uma saúde espiritual forte, nós não podemos nos limitar com pouco conhecimento da palavra de Deus. Mas nós precisamos conhecer verdadeiramente, intensamente, constantemente. Nós precisamos ser lembrados do Evangelho, da mensagem da cruz, diariamente, porque é muito fácil nós nos desviarmos, nós olharmos para as coisas deste mundo e perdermos o foco do Evangelho. Por isso é importante que nós avaliemos o que nós temos guardado no nosso coração, o que nós temos priorizado. Porque o Senhor Jesus não se entregou numa cruz, não se entregou ao sofrimento, à humilhação, à pior morte da sua época, a morte mais humilhante, vergonhosa, para nós desperdiçarmos do nosso tempo com coisas fúteis, com coisas passageiras, com coisas que não nos aproximam em nada do caráter de Cristo. E é importante nós avaliarmos, pois o Senhor Jesus não se entregou à humilhação, sofrimento e morte para que nós pudéssemos nos deliciar nos prazeres dessa vida, deste mundo, e deixar a sua palavra de lado. Tamanho pecado é desvalorizar a palavra de Deus, desvalorizar a mensagem da cruz e dedicar o nosso tempo às coisas que em nada nos aproximam de Cristo. Por isso, para nós respondermos à mensagem da cruz, nós precisamos primeiro guardar as palavras do nosso Deus, guardar as palavras de Jesus no mais íntimo do nosso ser, com toda a intensidade, intimidade, constância que pudermos. Mas o segundo ensino que o texto nos traz é que nós precisamos compreender as palavras de Jesus. Nós precisamos compreender, buscar compreender as palavras de Jesus. E aí nós vimos que primeiro o Senhor Jesus dá uma ordem aqui, uma exortação para os discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Mas aí para guardar ou para compreender essas palavras, nós precisamos entender qual é o conteúdo delas. O Senhor Jesus disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e foi-lhes encoberto, para que não o compreendessem e temiam interrogá-lo a este respeito. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Novamente aqui o texto mostra um contraste. Enquanto as multidões estão admiradas com os feitos de Jesus, com a sua glória, como diz o versículo 43 na primeira parte, ficando maravilhados ante a majestade de Deus, a mensagem que o Senhor Jesus quer trazer para os seus discípulos é que a mensagem do Evangelho não se limita à glória, mas ela também traz uma mensagem de sofrimento, de cruz, de morte. E os discípulos precisavam entender isso, que seguir a Jesus não envolve somente alegrias. Seguir a Jesus envolve morte, envolve sofrimento, envolve humilhação, vergonha.
envolve perseguição. Na transfiguração, os discípulos mesmo, ao contemplarem a glória de Deus, ao curar o menino possesso, todos ficaram maravilhados. Mas o que Jesus chama a atenção dos seus discípulos é para que eles compreendessem a mensagem da cruz, que ela envolve sofrimento. Antes da glória é necessário passar por sofrimento. E o que Jesus está propondo aos seus discípulos é que eles precisam estar dispostos a trilhar o mesmo caminho que o seu Senhor. E no versículo 45 diz que eles não entenderam isso. E aqui nós vemos algo que traz questionamentos a nós, porque o Senhor Jesus foi tão claro. Quando Pedro disse: "És o Cristo", o Senhor Jesus disse: "É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite." E dizia a todos: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me." Depois, na transfiguração, falando sobre a sua partida com Moisés e Elias. E aqui ele diz: "O Filho do Homem está prestes, ou está para ser entregue nas mãos dos homens." E essa mensagem que ele disse para os seus discípulos: guardem isso nos seus ouvidos. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E eles não entendiam, ouvindo tão claramente. E aqui o texto diz que foi-lhes encoberto isso. É uma atitude, uma ação passiva aqui, ou seja, não foi os discípulos que ficaram, que não entenderam aquilo, mas algo ficou obscuro a eles. E aqui, entre os estudiosos, há quem entenda que foi o Senhor quem os encobriu de entender, e há outros que digam que foi o inimigo, foi as tendências pecaminosas que não os fizeram compreender. E a maioria, ou os estudiosos mais entendidos aqui, entendem que não foi o Senhor quem os encobriu, mas foi as mazelas dos seus pecados, porque o Senhor Jesus foi tão enfático ao dizer: guardem isso nos seus ouvidos, e eles não entendem. Porque o Senhor Jesus, não faria sentido ele dar uma ordem para eles fazer algo que eles não pudessem realizar. Mas o que se entende, principalmente quando eles temeram questioná-lo a esse respeito, era que eles tinham medo de que o Senhor Jesus respondesse aquilo que eles não queriam ouvir. É como se Jesus dissesse assim: eu estou caminhando para a morte. E eles falassem: não entendi. O Senhor Jesus disse, se eles perguntassem, ele respondesse: é isso mesmo que vocês estão entendendo. Eu estou caminhando para a morte, para a cruz, para sofrimento. Mas isso aponta para que possivelmente esses discípulos ainda não estavam totalmente dispostos a seguir a Cristo até a morte. E a sequência do texto vai enfatizar isso. No texto que será exposto na semana que vem, diz que logo após isso, o que os discípulos fazem é questionar qual deles era o maior. O Senhor Jesus está dizendo: eu estou indo para a cruz. E vocês estão pensando em qual de vocês é maior? No versículo 51 de Lucas 9, é como se fosse uma dobradiça, uma mudança de contraste, uma mudança de cenário gigantesca aqui no Evangelho de Lucas, onde o Senhor Jesus encerra o seu ministério na Galileia e então ele começa a trilhar, a caminhar rumo a Jerusalém, onde ele seria morto. E aí, de Lucas 9 até os últimos capítulos do Evangelho, é Jesus nessa caminhada para a cruz. E o versículo 51 diz: e aconteceu que ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O versículo 53 diz: mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem
decisivamente ia para Jerusalém. E ele ia para a cruz. Ele estava totalmente disposto, totalmente decisivamente disposto a ir para a cruz. E dos versículos 57 a 62, 3 pessoas se levantam com as pretensões de seguirem a Jesus. E o Senhor Jesus os adverte com palavras duras, mostrando que nessa jornada com Ele é necessário renunciar aos confortos desta vida. É necessário priorizar e entender a urgência de proclamar o reino de Deus. E é necessário um compromisso de obediência contínua e constante ao Senhor. E se nós olharmos para toda a sequência, toda a continuidade do relato de Lucas, nós veremos que, algum tempo depois, os discípulos ainda não entendiam. Lá em Lucas 18, versículos 31 a 34, diz: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, se referindo à cruz. E aí, não basta ele se referir à cruz, ele diz: pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Mas somente no final do relato de Lucas, lá no último capítulo, nos últimos versículos, após Jesus sofrer, ser humilhado, após Pedro negar a Jesus 3 vezes, após Jesus ser crucificado, morto, mas ressurgir. Então é que os discípulos tiveram seus olhos abertos. Lucas 24, 44 a 46 diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressurgir dentre os mortos no terceiro dia. Mas no texto de Lucas 9 eles não entendiam, eles não compreendiam e tinham medo de perguntar a Jesus a esse respeito. E Jesus era o único que poderia esclarecer as suas dúvidas, mas eles temeram. E aqui, na verdade, os discípulos possivelmente temeram porque eles não queriam acreditar que a mensagem da cruz envolvia sofrimento. Leon Morris, um estudioso do texto bíblico, diz que deve ter sido terrivelmente difícil entender a verdade de que a messianidade de Jesus significava a sua morte. Deve ter sido terrivelmente difícil entender a verdade de que a messianidade de Jesus significava a sua morte. Um exegeta do Novo Testamento chamado James Edwards, também estudioso do texto bíblico, ele diz: o paradoxo entre a multidão se deleitando com a luz do sol da majestade de Jesus e o anúncio tempestuoso de Jesus sobre o seu sofrimento iminente é abrasivo, lembrando aos discípulos e leitores que o testemunho autêntico da palavra de Deus e o discipulado com Jesus é uma teologia da cruz antes de ser uma teologia da glória. O que ele quer dizer é que a mensagem de Cristo é uma mensagem que envolve sofrimento antes de ser uma mensagem que traga alegria. Isso significa que o que Jesus requer de nós vai muito além de desejarmos viver as bênçãos que Ele quer nos proporcionar, o que Ele pode nos proporcionar, mas o que Ele requer de nós é que nós estejamos dispostos a enfrentar as dificuldades e o mesmo caminho de sofrimento que Ele enfrentou. Que o nosso mestre, aquele que nós dizemos Senhor, e se Ele é nosso Senhor, nós precisamos estar debaixo do seu senhorio. E se Ele diz, aquele que quer seguir-me deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, é isso que, se nós o chamamos de Senhor, devemos fazer. Mas a mensagem da cruz é dura.
Porque ela envolve sofrimento, envolve dor, humilhação, vergonha, e nós não queremos passar por isso. Concluindo, meus irmãos, a mensagem da cruz, antes de ser uma mensagem de glória e alegria, é uma mensagem de sofrimento e morte. Para Cristo, envolveu não julgar como usurpação o ser igual a Deus, como diz Paulo aos Filipenses, mas esvaziar-se a si mesmo, assumir a forma de servo, humilhar-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para que então o Pai o exaltasse sobre maneira. Ele desse o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a mensagem da cruz. Esvaziar-se a si mesmo, humilhar-se e aguardar que o Pai o exalte. O nosso sofrimento neste mundo nada conquista para nós. Se nós morrêssemos numa cruz, nós não conseguiríamos pagar o preço pelos nossos pecados. Porque seria um sacrifício de um cordeiro maculado, de um cordeiro defeituoso, usando a linguagem do Antigo Testamento. Por isso era necessário que fosse morto um cordeiro perfeito, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que ele nos garante, daquilo que ele conquista para nós. A mensagem da cruz é uma mensagem de sofrimento e morte antes de alegria e glória. E para nós, enquanto estivermos neste mundo, isso envolve sofrimento, perseguição e, quem sabe, até mesmo a morte. Envolve abrir mão dos nossos confortos terrenos. Envolve não nos acomodarmos aos padrões deste mundo caído, não nos amoldarmos aos padrões deste século. Principalmente nos dias de hoje, dessa semana, que nós vemos tanta imoralidade, tanta perversão. E aí nós pensamos, eu não sou melhor do que nenhum daqueles que estão lá se lambuzando no pecado. Porque a minha condição era a mesma. Mas Cristo se entregou no meu lugar. A diferença é a graça. O amor de Jesus ao se entregar numa cruz, ao sofrimento, à humilhação, à vergonha, para que nós pudéssemos ter a certeza, a garantia de que os nossos pecados são perdoados e nós receberemos um presente maravilhoso, mas não aqui neste mundo. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós temos que abrir mão dos prazeres deste mundo, mas trilhar o caminho que o nosso Mestre trilhou. Nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Nós precisamos guardar firmemente a palavra de Cristo no nosso coração. Nós precisamos, quando tiver dúvidas, buscar compreender. E essas dúvidas, se nós, por nós mesmos, não entendermos, nós precisamos buscar alguém que possa nos ajudar. Se você tem dúvidas em relação às palavras que você lê nas Escrituras, procure um presbítero, procure um pastor, procure seminaristas. Procure alguém maduro na fé que possa te ajudar a compreender a mensagem do Evangelho. Mas antes, se dobre e clame a Jesus, para que Ele esclareça as suas dúvidas em relação à mensagem do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, alguém que entendeu muito bem o significado da cruz, que envolve sofrimento, morte e aflição, quando escreveu tanto aos Coríntios quanto aos Romanos, ele escreveu palavras belas aqui. 1 Coríntios 5:19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Escrevendo aos Romanos,
Capítulo 8, 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente tempo não podem ser comparados com a glória revelada em nós. Abra mão dos confortos, dos prazeres desta vida. Entenda que os sofrimentos que você enfrentar aqui, eles não se comparam com a glória eterna revelada por meio da palavra do Senhor. Ao compreendermos isso, nós entenderemos o real significado da cruz de Cristo, sofrimento e morte, seguindo o exemplo do nosso Mestre, que ao se entregar por nós, conquistou a nós o triunfo, a coroa de glória que nós receberemos, não neste mundo, mas quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de encerrar e convidá-los a nós respondermos a essa mensagem, cantando juntos, não somente que nós entendemos a mensagem da cruz, mas que nós amamos a mensagem da cruz, que envolve sofrimento neste mundo, mas que ela traz a glória eterna, a certeza da salvação quando Cristo nos vier buscar. A mensagem que nos traz a garantia eterna de que os nossos pecados foram perdoados na cruz de Cristo e a certeza da salvação foi conquistada pelo nosso Senhor. E foi por isso que Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos alegrar nele e desfrutar dessa mensagem da cruz, que envolve sofrimento enquanto estivermos aqui, mas que nós desfrutaremos daquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós, nela, pregado nela, em nosso lugar. Que o Senhor assim nos abençoe.